Bom, Carlos Seidel, Carlos Alberto Seidel, 70 anos, dia 17 de dezembro eu faço 71. Bom, eu comecei em 68 na AIC São Paulo. Quer dizer, comecei como dublador, porque eu já era ator desde 65. Estava fazendo teatro, daí um diretor de dublagem foi assistir a peça, o Ounei Casarré, e convidou para eu fazer dublagem. Eu nem sabia o que era, do que se tratava. Daí, isso era um domingo. Ele falou, passa lá amanhã na AIC, 8 horas da manhã, me procura. Eu fui lá e já comecei no mesmo dia, já fiz umas pontinhas, outras, porque naquele tempo não tinha essa coisa de curso, não tinha nada. Você era ator, você ia lá, via como era e fazia. Se você se adaptava, você ficava. Se não, caía fora. Daí, e foi assim que eu comecei. Não lembro. Eu sei que era um filme de Bang Bang, daqueles da RKO, na AEC, aqueles antigos, e que era assim, passava o filme, né, que era no projetor, e você via tal, escutava as pessoas falando, ensaiava, tinha mais tempo de ensaio, porque quando fosse gravar, tirava o som e você tinha que ir pela imagem, você tinha que ter mais ou menos o texto na cabeça, saber a hora que ia começar, ver pela imagem. E foi assim, era um bang bang que eu fazia numa cena, um garçom que passava ali atrás, servia alguma coisa, depois tinha uma cena de salão, era meio um vozerio, essas coisas que todo mundo faz quando começa a dublar, né? Porque até chegar no protagonista leva alguns anos. Tem pessoas que têm mais sorte, né? Mas tem pessoas que têm assim um talento nato, vamos dizer assim. Mas não era o meu caso. Até hoje eu me considero um ator que dubla, não um dublador desses que chega e vai despejando, vai sem ver, vai fazendo. Eu não sou desses. Eu faço um trabalho mais lento, mais tranquilo. Até o primeiro principal? Não sei, porque esse começo era muito intercalado com teatro, daí tinha na época aquele teleteatro Cacilda Becker, que eu gravava todo dia, quer dizer, gravava todo sábado e ensaiava todo dia de manhã, então eu tinha algumas limitações para a dublagem, então demorou algum tempo para engrenar, assim. Eu acho que o primeiro papel grande que eu fiz foi num desenho que era o protagonista, que eu peguei o papel, aliás, por causa do sotaque francês, que era um bichinho tal, que era um francês, que tinha um sotaque todo francês, e daí eles fizeram testes lá e eu fui aprovado nesse teste. E era uma época em que tinha muito filme nacional para ser dublado, porque os filmes, o som direto brasileiro não era muito bom, então os filmes eram todos dublados. E tinha só o som guia, né, do que os atores tinham falado, às vezes eles perdiam esse som guia. E era bom, tinha muito filme nacional. E eu fiz vários nessa época, que já era tipo o quê? 72, por aí. 72, 73. Bom, além do Seu Madruga, do programa Chaves, né, e de todos os outros personagens que o Ramon Valdez fazia, né, no Chespirito, no Chapolin, tem alguns que eu gostei de fazer, que foram marcantes na época. Porque o Chaves é marcante porque ficou 30 e tantos anos em cartaz. Os outros vão e vêm, né? Tem alguns que a gente nem lembra, tem uns que eu gravei, eram muito bons, mas eu nem assisti, nem sei para onde foi. Tem assim o C3PO, da série clássica do Jornada nas Estrelas, do Guerra nas Estrelas. E tinha o Lionel Luthor, que é um ator que eu dublava sempre, o John Glover, que fez várias séries, era um excelente ator. Tinha uma série que ele fazia o Diabo também. E
no Smallville, ele era o pai do Lex Luthor, né? Foi marcante, foi bom de fazer. Atualmente eu estou dublando o Fidel Castro numa série que chama El Comandante. El Comandante é o Hugo Chávez. É uma série mexicana feita pela Fox. Já está até passando aí. E fiz várias novelas. Essas novelas mexicanas, é uma série que eu ainda morava no Rio, trabalhava na Herbert Richards. Eu fiquei anos lá, fiquei 20 anos na Herbert Richards. E eu fiz várias novelas mexicanas, né? Se você pegar assim, for ver na internet, assim, tem assim, acho que umas 15 ou 20 novelas, que a produção era grande. E assim, o pai do Dexter, tem alguns assim que as pessoas lembram e que, na verdade, eu não lembro muito. Porque essa nossa rotina de todo dia, hoje, por exemplo, tive em 3 estúdios, ontem também, amanhã tenho 4 estúdios, quer dizer, são coisas muito variadas, né? Você faz um documentário, um reality, um longa-metragem, tem várias, então é difícil você guardar, assim, fixar em algum. Saudades? Não sei, eu sinto saudades do tempo do Chaves, por exemplo, né? Que era um pessoal mais unido, né? A gente a gente convivia mais. No tempo que a dublagem era feita todo mundo junto, a gente ficava no pátio, então a gente tinha um convívio maior. Hoje a gente quase não encontra as pessoas. Eu tenho saudade dessa época que a gente convivia mais. Não, nunca pensei em outra coisa, a não ser ator, uma participação outra em televisão. Televisão também nunca foi a minha praia. Fiz algumas coisas já tive até contratado para aquilo, mas não é assim o meu objetivo maior. Quer dizer, o objetivo maior atualmente está sendo a dublagem, mas na verdade eu comecei na arte para fazer teatro. Era a coisa assim que me motivou a entrar nesse setor. E que eu fui com o tempo meio que desviando em função da própria vida, né? Porque o teatro é uma profissão muito complicada, é muito difícil. Você faz uma temporada, termina a temporada, você fica um tempo até, porque tem um monte de contatos, até alguma coisa acontecer, depois tem os ensaios são mal pagos, daí você não consegue ter uma continuidade. Então daí eu casei, tive filho, então você tem uma responsabilidade maior, precisa procurar uma coisa mais objetiva financeiramente. E a dublagem desse ramo é a coisa mais constante que tem. Mesmo essas pessoas que estão hoje em dia lá na TV, tal, de repente você fala, cadê fulano? Sumiu. Daí tem que ir para outra profissão, tem que se virar, porque não tem essa continuidade garantida que a dublagem tem. Eu fiquei 32 anos fora de São Paulo, trabalhando no Rio. Quando eu voltei para cá, eu voltei em dezembro, janeiro, já tive um mês preenchido de dublagem. Quer dizer, é uma atividade segura, né? Que você tem certeza que você vai poder trabalhar. E até uma certa idade, né? Porque minha idade já é avançada, eu já sou aposentado e tal, continuo trabalhando e tenho condição de trabalhar até, sei lá, até mais. Tem o Orlando Drummond, está com 96 anos, quer dizer, vai lá, faz uma pontinha ou outra, mas até pouco tempo atrás ele dublava normalmente. Quando eu estive lá na Herbert, eu dirigi na Herbert, eu dirigi um filme que ele fazia o principal e tal, ele já estava com quase 90 anos e muito bem, um trabalho perfeito, né? Um trabalho maravilhoso. Trabalhos de atores que eu admiro, não que eu queria ser, que eu sei que eu não sou, tipo um Guarnieri, que eu assisti, que eu sou dessa fase, né, do Arena e
Oficina. Então tem atores de lá que eu admiro, são as pessoas assim que eu tenho essa ligação emocional, assim, né? Tipo, o Guarnieri fazendo Tartufo era sensacional. Os Pequenos Burgueses era um espetáculo assim que tinha atores assim que você babava de ver. Isso me motiva mais do que vozes assim. Então, esse por muito tempo é meio relativo também, porque teve um primeiro bloco que foi um bloco que era uma série grande de 100 e poucos episódios. Eu morava em São Paulo ainda, né? E a gente dublava no SBT e a gente fez que foi o início da coisa. Depois o Silvio começou, ele viu que fez sucesso, começou a comprar outros lotes e outros lotes, e eu já morava no Rio de Janeiro. Então eu vinha do Rio para São Paulo para gravar esses episódios, né, que ele tinha comprado e que eram episódios que eles lá não consideravam muito importante. Tinham outros episódios que eram assim, a mesma história. Eles ficaram 10 anos gravando, então de repente tinha uma hora ali que não tinha episódio, eles gravavam o mesmo episódio, botavam outras piadas e tal, mudavam um pouco a situação e gravavam. Daí esses episódios foram a princípio deixados de lado, depois, não, vamos dublar. Aí começou a dublar tudo. E chegou uma certa época que era assim, uma coisa mais corrida. Eu saía do Rio, no primeiro voo, chegava aqui, dublava ali perto do aeroporto mesmo, ficava até 6 horas da tarde fazendo a minha parte, porque daí já se dublava sozinho, e ia para o hotel, no dia seguinte de manhã pegava de novo outra sequência, e cada vez que vinha para cá eram 20 e poucos episódios que eram dublados. Então era uma pauleira mesmo. Não estava nem muito para curtir. E já estava tudo gravado, então era divertido, porque os cacos todos já estavam ali, então a coisa já estava bem mastigada, né? Então era bem divertido, apesar da correria e do ritmo que tinha que ter para dar produção. Quando o Marcelo escalou, ele conhecia a gente muito bem, né? Porque a gente trabalhou, além da dublagem, a gente trabalhou em outras coisas. Tinha uma novelinha lá que passava na TV Tupi, que a gente fazia junto, tinha o Teatro de Bonecos, quer dizer, a gente tinha uma convivência. Então ele escalou as pessoas, eu acho que é um dos motivos da série ter sido tão bem dublado e ter dado tanto certo e tudo encaixado, porque ele conhecia as pessoas. Então ele não escalou pela voz, ele escalou pelas características de cada um, sabendo que cada um ia dar. Então, muito que tem no Seu Madruga é um pouco de mim, assim, um pouco da minha visão da coisa, porque ele é bem mexicano, né? E vai também da minha coisa de achar o mexicano engraçado. O jeito dele fazer me agradava, eu achava engraçado, interessante. Então acho que isso ajudou também na minha interpretação. Então as coisas dele serviram para minha interpretação lá. E eu faço muita coisa que exige mais da voz, né? Eu falei que eu estou fazendo o Fidel Castro, né? Que é uma voz que tem que botar bem na garganta. Essas coisas te exigem um aquecimento, mas esse aquecimento eu faço na hora. Com a imagem, é uma coisa muito mágica, né? A imagem pede o que você está fazendo. Até que depois você fica até com dificuldade de fazer as coisas sem ter a imagem, sem ter essa referência. Porque você, o dublador, é escravo daquilo que está gravado. Não adianta você querer inventar, não, você tem que fazer em cima daquilo. Então aquilo é que te orienta, né?
Na época, eu fiquei assim uns 20 anos sem ver, de um tempo para cá que eu tenho assistido, né? E eu faço uma grande parte com a minha voz normal. Só naquelas coisas de irritação e tal é que fica mais parecido com ele. Mas de resto, porque ele também chama para isso, ele também faz do jeito dele lá, mexicano, com aquela voz raspada dele, ele também faz uma coisa mais normal. Sim, o SBT fez um cenário da Vila do Chaves e os shoppings levam esse cenário para se promover e tal. E geralmente eles chamam a gente, tenho ido eu e a Cecília a vários desses eventos. Os antigos eventos, que eram de Chaves, não sei o que lá, hoje em dia são mais dos animes mesmo, e tem muita coisa dos blogueiros, então a coisa já está indo meio para o outro lado. Então a participação é mais nos eventos Chaves mesmo. Bom, se você gostou dessa entrevista e das outras, né, que já passaram, se inscreva no canal, curta. Uma produção original. Web em Segundos.